Já mostramos por aqui que a Petrobras reativou a fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná, que estava fechada, desde 2020. E sobre essa retomada das operações lá na unidade Araucária, no Paraná, para 2025, e o impacto, então, no campo, eu converso agora com o Bernardo Silva, que é diretor executivo do Simprefert, que é o Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, viu, Bernardo? Então, olha só, diante do potencial agrícola do Brasil, essa reabertura é um passo importante aí para essa retomada, que a gente vem falando ao longo dos anos aí do Plano Nacional de Fertilizantes, diminuindo então essa dependência que o país tem, nessa importação aí de insumos de outros países? Sem dúvida, é uma notícia excelente para o setor, mostra que o país está fazendo o esforço para reduzir a dependência externa, que é um problema e um risco muito grande para um país que é tão dependente de fertilizantes como é o Brasil. O impacto da reabertura da planta de Araucária é significativo, representa mais ou menos 42% da capacidade atual instalada na produção de amônia e cerca de 64% da capacidade atual de produção de ureia, que é bastante significativo. Então, traz aí um player relevante, que é a Petrobras, para um mercado que é bastante dinâmico e tende a crescer nos próximos anos. No assunto, você falou do lado positivo, dessa reabertura, mesmo que seja para 2025 ainda, dessa unidade lá no Paraná, é um passo importante para essa retomada do Plano Nacional de Fertilizantes, como a gente já vinha falando, diminuindo, então, essa dependência que o Brasil tem, de importar insumos de outros países, não é? E o que significa, então, essa entrada para o mercado de fertilizantes? Eu estava perguntando para você, antes da nossa conversa interrompida, a capacidade de produção dessa unidade, 700 mil toneladas por ano de ureia e um pouco mais, menos, 475 mil de amônia. Isso atende à nossa demanda ou é um passo ainda a ser dado por outras que devem surgir? Boa noite, Simone. É um passo importante. A planta de Araucária ela representa uma parcela significativa da capacidade instalada atual. Como eu havia dito, em termos de amônia, ela representa um pouco mais de 40% da capacidade atual e cerca de 64% da capacidade atual instalada de produção de ureia, o que é bastante significativo. Se a gente olhar no consumo total de fertilizantes nitrogenados, ela representa 10%, que não é desprezível. Considerando que existem outras plantas no pipeline de nitrogenados, principalmente, olhando aí o projeto de Três Lagoas da própria Petrobras, juntas elas representariam algo em torno de 50% da produção de fertilizantes nitrogenados. Então, a gente dá um passo bastante relevante, traz um player relevante para o setor de fertilizantes, não só pela própria produção do fertilizante, mas também de suas matérias-primas, como gás natural, enxofre, que são peças fundamentais aí na competitividade do setor. Além disso, ela, na nossa visão, pode incentivar outros players a virem. A retomada das Fafens lá pelo Unigel ainda é um passo que tem que ser dado, mas a gente tem visto outros projetos também importantes nos fosfatados, como a inauguração esse ano do projeto da Euroquem em Serra do Salitre, as licenças que foram dadas para a instalação da planta de potássio, da mina de potássio lá em Autazes, no Amazonas. E, então, ao longo do tempo, a gente tem visto boas notícias, apesar de um cenário ainda bastante crítico de dependência externa. Como você falou, a crise da Rússia com a Ucrânia ligou um sinal de alerta, mas a dependência do Brasil de fertilizantes vem crescendo exponencialmente há quase pouco mais de 25 anos. Foram mais de 600% de aumento de importação de fertilizantes num período tão curto, levando a uma
perda enorme de competitividade da indústria nacional, quando se ainda atualmente se subsidia o produto importado. Então, entendemos que agora, com a Petrobras e com esses outros projetos entrando aí em operação, a gente consiga aí trazer um momento diferenciado para a produção nacional. Bernardo, vamos pensar então em custo, né, a longo prazo para o nosso produtor rural, né? A gente está falando ainda dessa fábrica que vai voltar em 2025, mas assim, pensando em custo, tem que ter mais eficácia. Eu te pergunto isso porque o Brasil ainda não é competitivo, né, com outros países, né, em relação à produção. E os preços, né, de fora podem chegar mais atraentes aí para o nosso produtor. Como é que você analisa essa questão? Olha, quanto maior a competição e quanto mais produto no mercado, a tendência é que a competição gere uma redução de preço, né? Então, a produção nacional aumentando, a gente oferta mais produto e com a maior competição, né, no mercado, a tendência é realmente criar um cenário de redução de custo. Então, novamente, né, quanto mais a gente tem produção nacional, mais a gente pode oferecer um produto diferenciado para o produtor agrícola brasileiro, né? Além da questão de custo, né, e preço, tem a questão ambiental. A gente tem uma pegada de carbono melhor do que o produtor internacional, sem contar todo o frete e o custo ambiental da logística de trazer fertilizantes do outro lado do mundo para o Brasil. Volta, né, dessa unidade em específico que a gente está falando, eu estava observando, lendo algumas reportagens que precisa fazer reparos, enfim, é uma unidade antiga, outras também. Você acredita que isso atrasaria um pouco mais por ser plantas antigas e essa em relação a Minas Gerais, Três Lagoas, né, que eu estava lendo em relação a essa planta antiga? Você acredita que isso pode atrasar mais essa chegada do fertilizante nitrogenado para o mercado? Olha, eu não saberia dizer qual é o estado da planta de araucária, mas eu entendo que a Petrobras está fazendo todo o esforço possível para cumprir com o que ela vem planejando, né? Então, o nosso entendimento é que ela cumpra, né, os prazos que ela colocou, inicie rapidamente aí a partir do início do ano que vem, entendendo que ela já fez todas as análises necessárias para estipular esse prazo. Tá certo, Bernardo, eu queria muito agradecer a tua participação aqui comigo hoje no nosso jornal, falando dessa importância, né, dessa ativação, dessa volta dessa unidade lá no Paraná, assim como outras devem vir na sequência, mas a gente espera, aguarda ainda a comunicação da Petrobras. Bernardo Silva, diretor executivo do Simprifert. Obrigada e até uma próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.